Fala pessoal, seja bem-vindo ao Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência. As nossas redes sociais elas estão aparecendo aqui na tela. Instagram, Finanças Check. E olha, nós vamos lançar agora, a partir de agosto. Lançar não, porque já existe, mas nós vamos começar a alimentar com conteúdo o Instagram @Sebrae Previdência, onde nós vamos colocar assuntos mais voltados para as regras e benefícios do plano, assuntos mais de governança, mais institucionais. Então, segue a gente lá também. Já vou pedir para o editor colocar ele aqui. E as demais redes, foi bom ter falado, que eu lembrei dessa. As demais redes aí, Finanças Check, é o nosso Instagram de educação financeira e previdenciária. Segue também a gente lá no LinkedIn, no Facebook, só jogar Sebrae Previdência que você acha. No YouTube também, Sebrae Previdência, você acha a gente lá muito fácil. Além do podcast, tem muitos outros conteúdos de educação financeira, previdenciária, sobre os planos. Tem o fechamento dos investimentos, que sai todo mês aqui, que o nosso diretor vem. Tem bastante coisa legal. E os contatos do relacionamento também estão aparecendo aqui na tela. E eu acho que é isso, falei tudo, né? Doutor Helder, muito obrigado por ter aceitado o convite. Hoje eu tô aqui com quem? Com o nosso jurídico, que inclusive estava de férias e eu nem sabia que advogado tirava férias. Obrigado por ter aceitado o convite, doutor Helder. Obrigado, Kalel, pelo convite. É um prazer estar aqui com você e é sempre um prazer estar aqui com todo mundo no Sebrae Previdência, essa entidade que eu vi nascer. Viu nascer, está aqui desde 2004. Desde 2004. 2004. Você devia ser uma criança nessa época, Kalel. Eu tinha 11 aninhos, doutor Helder. Tinha 11 aninhos. Bom, mas é um prazer e estou à disposição. E foi difícil sair, né? Esse podcast? Foi. Foi difícil, porque eu te mandei Eu achei que você ia falar foi difícil sair de férias também. Também foi mas difícil. Já pegando o gancho das suas férias, ô doutor Helder, cara, que férias complicadas, né? Tipo assim, deve ter sido muito boa, porque assim, o perrengue dele é chique, não é igual os nossos perrengues. Mas você passou uns perrengues nas férias, não Passei. Foi? Você foi pra fora, eu vi que você passou em Los Angeles. Foi costa oeste americana. Costa Isso, em resumo, eu cheguei por Las Vegas, fui a São Francisco, Los Angeles, voltei para Las Vegas. Mas o objetivo da viagem de férias com a família era uma road trip. Nossa, então estava de carro, passando em várias cidadezinhas para conhecer realmente alguns locais diferentes. Vou dar um exemplo só. Passamos pela cidade fantasma de Calico, que é bem do deserto ali, entre o estado de Nevada e a Califórnia, que é muito, muito legal, na cidade de Bristol. E passamos também pelo Vale do Silício, sede do Google, sede do Facebook. Que massa. Conhecemos a Universidade de Stanford. E depois, em São Francisco, fomos na Golden Gate. Conhecemos alguns lugares bem legais. E a prisão de Alcatraz. Nossa, eu estive na prisão de Alcatraz. E depois pegamos ali o litoral da costa oeste, por uma região que chama Big Sur, e que é muito bonita. São assim despenhadeiros e praias assim muito bonitos e que é ótimo para fazer de carro. Tanto que lá, ao longo de toda a estrada que margeia, né, a praia, tem ali os vista points, né, os pontos de parada para você apreciar, e fotos muito bonitas e muito legal. Depois passei por é sempre bom, né? Não, foi ótimo. Passei por Los Angeles. Agora, não é nem tudo em Los Angeles é igual Beverly Hills. Sim. Tem uma rua lá de Beverly Hills que são só lojas chiques, caras. Prada, Dior, só dessas daí para cima. Então nem toda a cidade segue esse padrão, obviamente. E o trânsito é muito pesado. Eu achei que ele é pior do que o trânsito de São Paulo. Você foi em Santa Mônica? Fui. Agora, Santa Mônica é muito bonito. Me falaram que Santa Mônica. O pôr do sol lá, recomendo. Vem cá, ali no Pier de Santa Mônica, muito legal. E Sim. esse perrengue que você passou lá no hotel, o que aconteceu? Pode falar? Posso. Assim, se eu não estiver entrando muito na esfera. Porque não era o tema do episódio, mas é porque eu queria entender o que aconteceu. Mas é que não foi só um perrengue, Kalel, foram vários. Mas esse talvez tenha sido o pior. Porque imagina, numa road trip, e o espaço lá não foi tão pequeno. Nós andamos ao todo acho que mais de 2.000 milhas. Então, houve viagens em que nós tivemos que andar 400 quilômetros, 500 quilômetros. E na correria de uma road trip, você não consegue sair, vou sair 2 da tarde para chegar às 6 da tarde. Não, você não... Saía 8 da noite para chegar às 2 da manhã. Aí você chega às 2 da manhã, retornando para Las Vegas. Aí foi na parte final, né? E a gente tinha feito a reserva num hotel, na avenida principal lá, chamada de Strip, né? E que
Las Vegas Boulevard, e tinha um dos hotéis, dos grandes lá, que nós tínhamos reservado, e sim, pela chegamos lá, aí simplesmente a pessoa que nos atendeu disse que a reserva não existia, que ela tinha sido cancelada no dia seguinte à sua realização, tipo umas 2 semanas antes. Mas a minha esposa, que ela que fez todo o cronograma, não recebeu e-mail, não recebeu nada. E detalhe, a gente pegava o aplicativo e mostrava pro atendente, ó, Tipo tá assim, aqui, ó, tá aqui. confirmado. Aparecia como confirmado. E eles não... Mas aí o pessoal do hotel, eles Não. foram solícitos ou não? Ou, Não tipo... foram solícitos, nos deixaram realmente na mão. Nossa. E aí começamos a ir de hotel em hotel para procurar um lugar para dormir. No final das contas, a gente acabou encontrando o hotel, já era 4 horas da manhã. Nossa. Cansados. Sim. De estrada, porque nós tínhamos saído de Los Angeles e estávamos voltando para Las Vegas. E aí fomos dormir 4 horas da manhã e encontramos um hotel que não estou sendo pago por isso, mas do ex-presidente Trump. Nossa! O Trump International Hotel, muito bom, fica próximo também àquela região mais badalada, ali de Las Vegas. Cara, e foi o que nos salvou. Mas assim, doutor Helder, as férias ficaram, né? Bora Ficaram, trabalhar? vamos trabalhar. Bora trabalhar, olha só. Uma pequena digressão, né? Bom, olha só, doutor Helder, nós recebemos muitas dúvidas de participantes, e por isso que eu convidei o senhor, sobre beneficiários e algumas coisas nesse sentido. Hoje a gente vai falar muito sobre isso. Opa, legal, legal. É um assunto que causa muita dúvida, né? Sim. Mas, assim, de maneira rápida, porque a gente já perdeu não, porque nunca a gente perde, mas nós já divagamos um pouco. Como é que você começou no universo da previdência privada? Só para a galera que está assistindo entender que não é qualquer pessoa que está falando, porque eu acho que o senhor é uma referência no assunto. Então, como é que você começou? Você está com a gente desde 2004, que a gente estava conversando antes de começar a gravar. Não, exato. Eu comecei a atuar em previdência complementar, eu estava na faculdade ainda. Sério? Tá? E sim, porque eu fiz o UNB, certo? Aqui em Brasília, para quem não conhece, Universidade de Brasília, Sim. Federal. E passei, né, em Direito, sou do interior de São Paulo, vim para cá morar. Eu sou do interior de São Paulo. E você sempre quis cursar o UNB? Não, surgiu meio que por acaso. Mas aí eu agarrei a oportunidade, Sim. fiz um vestibular que não era fácil, passei e logo queria trabalhar, precisava fazer um estágio. E fui atrás de um escritório de advocacia, encontrei o escritório do Dr. Adacir Reis, que já foi secretário de Previdência Complementar, para mim um grande mestre, e comecei a trabalhar com ele logo no primeiro semestre de faculdade. Então, o tema da Previdência Complementar, que eu não vi na faculdade, infelizmente, não era uma cadeira obrigatória, né, Previdência, e muito menos Previdência Complementar, que é mais específico ainda, então praticamente não vi na faculdade, mas comecei a ver durante a faculdade no meu estágio. E aí eu fui me aproximando do tema, gostando. E aí, quando eu me formei, foi em fevereiro de 2001, eu me formei e continuei atuando nessa área, no mesmo escritório, depois passei por outros escritórios. Nossa, mas em 2004 você começou no Sebrae Previdência, entrou uma criança aqui. Exato. Não, é que eu sou muito novo ainda, né, Carol? Não, mas pense, você se formou em 2001, né? E já começou a atuar no Sebrae Previdência em 2004, você era realmente, sim. Sim, quando muito eu comecei novo. a atuar aqui na entidade, eu estava com quase 4 anos de formado, um pouquinho Pois menos. Então, assim, foi um tema que eu fui absorvendo aos poucos. Então, eu não escolhi ele logo de início quando entrei no escritório de advocacia. Porém, ao me deparar com o assunto, eu, digamos assim, me apaixonei, fui picado pelo bichinho da Previdência Complementar. E depois que conheci o Sebrae Previdência, aí que eu não quis sair mesmo. Olha só. E, doutor Helder, falando aqui um pouco do nosso tema... Sim, vamos lá. Eu quero, antes de falar de beneficiários especificamente, tem tudo a ver com o tema, né? Mas uma coisa que as pessoas perguntam muito, são 2 polos. Uma coisa que as pessoas não conhecem, Sim. e outra coisa é o que eles perguntam, quando conhecem, perguntam muito. Desculpa, que é a questão do inventário, né? Por que a poupança previdenciária, ali, o recurso do participante não entra em inventário? Caso ele, né? Para quem não sabe, assim, se a pessoa falecer, os bens vão para o inventário, né? Sim.
Exatamente, elas são transmitidos por herança, certo? Sim. Os bens de titularidade do participante, eles são transmitidos via herança, incide aquele imposto chamado ITCMD, esse é o padrão, mas entendo que não se aplica para a previdência complementar, principalmente a fechada. E aí, Kalel, se você me permite, eu queria apresentar aqui para o pessoal que vai assistir algumas considerações sobre esse tema, porque ele não é tão simples. Ele está claro para nós, que já atuamos na área, que ele não deve ser inserido no inventário, ou seja, a reserva previdenciária ela não é transmissível por herança. Mas por quê? Bom, eu queria, antes de falar especificamente da Previdência Complementar Fechada, trazer uma rápida digressão sobre a Previdência Aberta. Porque na Previdência Aberta, e aí do ponto de vista jurisprudencial, você sabe que uma das principais fontes do direito, inclusive na Previdência Complementar, é a jurisprudência. A lei, obviamente, é a fonte matriz, mas há diversas outras fontes, os costumes, e há também a jurisprudência, que é o entendimento que os tribunais têm a respeito de determinada matéria, certo? Jurídica. E no caso da Previdência Complementar, da mesma maneira. E aí o Superior Tribunal de Justiça, ele nos últimos anos, ele tem oscilado na Previdência Aberta com dois entendimentos. Ora, entende que a poupança privada, de previdência privada, é seguro, e aí não é transmitida por herança. Ora, é investimento. E se for investimento, propriedade da pessoa física, passível de transmissão via herança. E aí uma discussão adjacente é, se for investimento, incide ou não ITCMD? Porque se for investimento e é transmissível por herança, teoricamente haveria de incidir o ITCMD. Aí, eu queria assim, pedir licença para, primeiro, citar um dispositivo do Código Civil. De onde que surge essa celeuma? É o artigo 794. Ele diz o seguinte: no seguro de vida ou de acidentes pessoais, para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. Você sabe que um VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, ele é um seguro. Sim. Certo? Já o PGBL, com P de plano, que é Plano Gerador de Benefício Livre, ele não é o seguro. Não, ele é, na verdade, um previdência complementar. Ele é um produto de previdência por sobrevivência, mas ele não é um seguro. Certo? Então, para o VGBL, que se enquadraria nessa conceituação do Código Civil, então estaria claro, teoricamente, que não entra. Que é seguro, e por ser seguro, não é transmissível via herança. Certo? Aí, nesse caso, não haveria ITCMD. E isso, durante um bom tempo, digamos assim, reinou de uma maneira um tanto quanto pacífica no âmbito da jurisprudência do STJ. Só que depois, ao longo do tempo, talvez até por algumas situações um tanto quanto anômalas, né, patrimônios muito grandes, que foram investidos em VGBL, e aí potenciais herdeiros argumentando em juízo que haveria uma fraude a herdeiros, e aí começou-se toda essa discussão. Então, mas é herança mesmo? Ou é investimento? O PGBL seria investimento e o VGBL seria seguro? Ou daria para qualificar os dois como investimento? E aí, em sendo investimento, começou a discussão. Em sendo investimento, incide ou não ITCMD? Para depois chegar na Previdência Fechada. Nossa. Então, assim, eu sei que tem uma certa complexidade, mas só para você compreender que houve essa discussão e que ela ainda não está perfeita. E eu vou citar aqui, se você me permite, cara, ler pequenos trechos, tá? De dois ou três precedentes jurisprudenciais. Tem um deles que é o agravo de instrumento 1832-714 de São Paulo, julgado aqui de 15 de dezembro de 21. Olha o que diz aqui, ó. Nos termos da jurisprudência da Corte, o PGBL e o VGBL, mantido pelo falecido, têm natureza jurídica de contrato de seguro de vida e não pode ser enquadrado como herança, inexistindo motivo para determinar a colação dos valores nele depositados, ou seja, os valores do saldo de conta ser levados para a herança. Ou seja, então essa seria a jurisprudência clássica. Esse aí não entra em inventário. Não é herança. Só que a discussão não parou aí, exatamente pelo contexto que eu apresentei anteriormente. Aí, se eu citar para você, olha só, agora, de maio
2 de maio de 23, um julgado já bem recente. Ele vem dizendo o seguinte: os planos de previdência privada complementar aberta, operados por seguradora autorizados pela SUSEP, dos quais o VGBL é um exemplo, tem natureza jurídica multifacetada. Por quê? Tratando-se de regime de capitalização, no qual cabe ao investidor com ampla liberdade e flexibilidade, deliberar sobre os valores de contribuição, depósitos adicionais, resgates antecipados ou parceladamente até o fim da vida, ora se assemelham a seguro previdenciário adicional, ora se assemelham a investimento ou aplicação financeira. E aí? Tá entendendo? E aí, nesse caso, eles chegaram a entender que seria investimento, que a depender do contexto probatório dos autos, vai se entender como investimento. Por quê? Nesse caso, então, com esse precedente, se deixou uma brecha para que PGBL e VGBL possam, sim, em algumas situações, a depender do caso concreto, compor a herança. Isso vai depender muito da situação. Da situação, do valor, entendeu? Do contexto, tem até da idade em que é feito que são feitos os aportes de previdência privada. Então tem todo um contexto que assim tem um aspecto jurídico muito assim, que é um pouco mais refinado, mas que a gente pode dizer que essa é uma questão que ela não está hoje, Kalel, totalmente definida. Então essa dicotomia, seguro ou investimento, pelo menos para a previdência complementar aberta, ela se mantém, de uma certa forma, ainda não totalmente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E aí a previdência fechada, complementar aí vamos lá, fechada. E agora eu vou chegar na fechada. No meio desse rolê todo. Aí, olha só. Porque assim, nós não temos, na normatização atual, algo dizendo claramente que saldo de conta de previdência complementar fechada não integra a herança, não compõe herança. Nós não temos isso escrito, certo? Como temos para o seguro, certo? E eu entendo que previdência complementar fechada envolve, até nos termos do artigo 202 da Constituição Federal, um contrato de natureza civil, previdenciária. Certo? E, obviamente, num contexto de previdência privada sem finalidade lucrativa, sim, complementar aos benefícios do INSS, sim, certo? É esse o contexto. O caso, né, aqui do Sebrae Previdência. E a previdência fechada com enfoque no grupo de empregados do patrocinador, ou então de associados do instituidor, mas é um grupo fechado. Não é como uma previdência aberta, um PGBL, um VGBL, sim, que qualquer pessoa pode contratar esse plano e, obviamente, haverá uma finalidade lucrativa. Sim. Daí, os tribunais terem a tendência de compreender esse saldo como investimento. Sim. Entendeu? Entendi. Na previdência fechada, que ela tem esse público mais delimitado, esse enfoque civil e, principalmente, sem finalidade lucrativa. Previdenciário puro sangue, né? Pensando no sistema protetivo da Previdência, a Previdência complementar fechada, ela faz esse viés realmente de complementar os benefícios da Previdência Social. Certo? Então, eu acho que tem o próprio caráter solidário da Previdência complementar fechada, facilita um pouco essa compreensão, inclusive dos tribunais, e no caso especificamente do STJ, a respeito desse olhar diferenciado que se deve ter com a Previdência complementar fechada. Agora, esse precedente que eu vou ler um trecho aqui para você, Kalel, ele não trata de herança, mas ele trata de um tema análogo, que é a partilha no caso de divórcio. Você compreende? Sim. Se um montante, se um saldo, ele é partilhável com o seu cônjuge no caso do divórcio, é natural que ele também o seja transmitido por meio de herança. Sim. Certo? Agora, se não é partilhável com o cônjuge, também, então não deve compor. Não, tá. Entendeu? Então explica isso aí pra gente. Entendeu? Então, existe essa diferenciação. Então, não há um precedente tão recente envolvendo previdência fechada falando do inventário, mas falando da partilha. Certo. Aí, no caso aqui da partilha, olha, tem um trecho bastante interessante que é esse daqui. Olha o que diz. São dois parágrafos que eu vou ler apenas. As entidades fechadas de previdência complementar sem fins lucrativos disponibilizam os planos de benefícios de natureza previdenciária apenas aos empregados ou grupo de empresas aos quais estão atrelados e não se confundem com a relação laboral.
o artigo 1659, inciso 7 do Código Civil, expressamente exclui da comunhão de bens as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes, como, por analogia, é o caso da previdência complementar fechada. Aí aqui em outro dispositivo dessa jurisprudência, desse precedente jurisprudencial, já menciona que a previdência aberta, ao contrário da fechada, ela tem esse viés mais nítido como investimento. Porque porque ele tem a previsão de lucro, né? Exato. Então, assim, no caso, só pra ficar claro, tipo, ele não entra, tô casado, Sim. tenho ali 3 milhões na minha poupança previdenciária, me divorciei, não entra na partilha. Não entra. Então, mas vamos lá, deixa eu só finalizar esse raciocínio com mais um elemento. Claro. Não deve ser reconhecido também como direito de herança o direito do beneficiário inscrito no plano, né? O participante inscreve seu beneficiário. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas ele inscreve seu beneficiário e o beneficiário tem direito a uma pensão por morte quando o participante falece. Esse direito do beneficiário, ele não está sendo transmitido do participante para o beneficiário. Na verdade, é um direito do beneficiário que nasce contratualmente com a morte do participante. Mas, perceba, é um segundo direito. Não é o mesmo direito que se transmite. Tá? Então, tanto que o beneficiário não se confunde com o herdeiro. Sim. Ele não é herdeiro. Ele é um beneficiário. Ele é indicado contratualmente, num contrato previdenciário de natureza eminentemente civil, calcado nos princípios da contratualidade e da facultatividade. Então, essa indicação do beneficiário, ela gera um direito novo que, quando da morte do participante, contratualmente ele passa a fazer jus à pensão por morte. Entendeu? Não é a transmissão. Sim, entendi. Então, mas tudo isso, para você ver que é um contexto de natureza civil. Civil previdenciária. Então, considerando a jurisprudência do STJ, ainda que ela, principalmente quanto à previdência aberta, esteja um pouco oscilante, né, no momento, né, por enquanto, entre seguro e investimento, com relação à previdência fechada, até pela melhor compreensão do Superior Tribunal de Justiça nos últimos 10 anos, que várias matérias passaram a chegar, né, no STJ, e a compreensão do nosso segmento de previdência complementar fechada aumentou no âmbito desse tribunal, né, do Superior Tribunal de Justiça. Então, eu acredito que, do ponto de vista jurisprudencial, tá, ainda que a gente precise avançar um pouco mais, há uma tendência clara a se compreender a previdência fechada como não sendo herança, tá? Como não compondo a herança do participante, e sim um direito contratual do beneficiário. E do ponto de vista assim, do direito material, não só do direito processual, mas do direito material, ou seja, doutrinariamente falando, eu entendo que o melhor entendimento é esse mesmo, de entender que não compõe um inventário, até para que haja segurança jurídica para o participante que se inscreve no plano e indica o seu beneficiário. Sim. A gente vai falar sobre isso, né? Que a gente indica os beneficiários. Exatamente. Então, por esse contexto todo, e eu não sei se eu acabei sendo muito, assim, usando termos muito jurídicos, cara, assim, me perdoe. Pra mim ficou claro. Não sei se é porque eu tô aqui dentro e aí eu Sim. escuto esses termos, né? Sim. O tempo todo, assim, a gente fala sobre inventário, e aí é um participante que acaba falecendo, vindo a óbito, e aí a gente discute sobre o assunto. Sim. Pra mim ficou claro, mas se não tiver ficado claro, é só você deixar a sua pergunta aqui nos comentários que a gente põe o Dr. Helder pra responder, né, Dr. Helder? Põe Combinado. assim, um convite. Combinado. Mas, ou seja, Então, eu acho que estamos caminhando bem, do ponto de vista doutrinário e processual, está caminhando para consolidar esse entendimento de que não entra em inventário. Não entra em inventário o direito do beneficiário. Certo. Nós temos uma situação aqui, no plano Sebrae Prev, que ela pode comportar um pouco mais de dúvida. Sério? Sério. Você quer expor ou não quer expor? Não, eu acho que eu posso expô-la. Depois acho que a gente até pode aprofundar um pouco mais. Tá. Porque olha só, eu não disse que o direito do beneficiário é contratual e que é um direito novo, que nasce contratualmente quando do falecimento do participante, mas não é transmitido do participante para o beneficiário. Sim. E quando o participante
não inscreve beneficiários no plano, e agora eu estou falando especificamente do caso do plano Sebrae Prev, porque aqui no Sebrae Previdência, a entidade administra também o plano Valor Previdência e Valor Empresarial, certo? Que tem regras um pouco diferentes. Mas falando do plano Sebrae Prev, que é voltado para o sistema Sebrae, aí nós temos essa especificidade. Se não houver a inscrição de beneficiários, o pagamento ele ocorre para herdeiros. E é uma situação um tanto quanto corriqueira aqui. Não deveria, tá? Acho que todo participante ele é incentivado pelo Sebrae Previdência a inscrever seus beneficiários. Mas, por exemplo, no caso do plano Sebrae Prev, e talvez até antecipando um pouco aqui um tema que a gente poderia falar, quem pode ser beneficiário? O filho até 21 anos. Sim. Certo? Ou então o filho acima de 21 que seja inválido, certo? Mas isso é, no caso, beneficiário presumido. Isso daí é o beneficiário dependente. Dependente. Isso. No plano Sebrae Prev tem as duas figuras, só para já antecipar. Claro. É o beneficiário dependente e o beneficiário indicado. Certo. O beneficiário dependente, ele tem prevalência em relação ao indicado. Então, se houver um beneficiário dependente, mesmo que tenha o participante inscrito um beneficiário indicado, o indicado é qualquer pessoa. Vamos dar exemplo, entendeu? Para ficar mais claro. Sim. Imagina assim, por exemplo, o senhor tem o plano Sebrae Prev. Sim. Certo? Aí tem o beneficiário dependente que eu não preciso indicar. O beneficiário dependente tem que inscrever também. Eu também tenho que indicar. Sim. Né? Então, só que ele não tem esse nome. O nome dele é beneficiário dependente. Para não confundir com o beneficiário indicado. Tá, mas aí qual que é a diferença do dependente para o indicado? É porque se eu tenho que indicar os dois... Boa pergunta, Kalel. É porque o dependente ele tem 3 roles específicos ou categorias de pessoas que podem ser indicadas. No beneficiário dependente só pode ser indicado cônjuge ou companheiro ou companheira, certo, filho até 21 anos de idade, certo, ou então filho ou enteado que tenha mais de 21, mas que seja inválido. Entendi. Entendeu? Então, só esses. Esse é o público-alvo que pode ser indicado como beneficiário dependente. Então, pegando um exemplo, doutor Helder, o senhor tem um plano, Sebrae Prev ali, e você tem hoje uma filha que já até gravou aqui com a gente, e ela é menor de 21 anos, certo? Sim. Então, ela é sua beneficiária. Aí você inscreveu ela no plano. Ela é sua beneficiária dependente. Exato. Certo? E você também é casado. Sim. Então, você tem uma esposa que você indicou, também é beneficiária dependente. Aí, vamos supor que você tem um afilhado. Sim. Né? Você tem um afilhado Sim. mas ele não se enquadra como dependente, mas você também quer indicar ele como beneficiário. Você pode. Ou não? Pode como beneficiário indicado e não como dependente. E não como dependente, é uma outra categoria. Ou seja, para deixar claro para o pessoal, beneficiário dependente são 3 categorias básicas. Certo. O cônjuge ou companheiro, o filho menor de 21 anos ou enteado menor de 21 anos, ou então filho ou enteado maior de 21, desde que inválido. Essas são as categorias que são os beneficiários dependentes. Certo. O beneficiário indicado é qualquer pessoa. Eu posso indicar você. Certo. Você poderia me indicar, entendeu? Como participante do plano Sebrae Prev, indicar um amigo, um colega, qualquer pessoa. Um parente mais distante. Então, só que aí tem um detalhe. Se o participante tiver inscrito tanto beneficiários dependentes como beneficiários indicados e houver beneficiário dependente elegível quando do falecimento... O que é o elegível? Que aí você já colocou outra pessoa na história. Tava só o dependente indicado, agora tem o elegível. Quem é o elegível é aquele que mantém a condição inicial da sua indicação. Por exemplo, o cônjuge, ele, para continuar elegível a pensão por morte quando do falecimento do participante, ele tem que, no ato do falecimento do participante, ainda ser cônjuge. Sim. O filho tem que ter menos de 21 anos. Ou, se ele já tiver mais de 21 anos, ele deixa de ser beneficiário dependente. Sim. E se ele for mais de 21 anos, ele só vai continuar como beneficiário dependente se for inválido. Certo? Senão ele, obviamente, também... Vamos exemplificar. Sim. O senhor tem essa galera aí como indicado. Sua filha, sua esposa e seu afilhado. Certo? Sim. O senhor morreu. Tá repreendido, bangalô 3 vezes. Olha o exemplo. Você tem que colocar uma pessoa hipotética, Kalel. O senhor hipoteticamente faleceu. Tá bom, melhorou. Bom, hipoteticamente você faleceu. A sua poupança previdenciária vai para sua filha e sua esposa, que são suas beneficiárias dependentes, e seu afilhado não recebe. Não. Certo. Agora,
quando do meu hipotético falecimento, a minha esposa hipoteticamente tivesse falecido primeiro e a minha filha já tivesse mais de 21 anos, aí eu não teria nenhum beneficiário dependente com direito à pensão por morte, ou seja, elegível à pensão por morte. Aí esse benefício previdenciário, a pensão, seria paga ao beneficiário indicado, que seria o enteado. Ou até nesse exemplo, você, se eu tivesse indicado você como meu amigo. Mais uma dúvida. O beneficiário dependente, você precisa inscrever ele. Sim. Certo? Fez 21 anos, ou separou, não é mais sua esposa, mas continua lá inscrito no plano. Mas vamos pegar o exemplo do filho, que eu acho que é o que tem mais interesse. Sim, tem um detalhe importante aí. Sim. Por exemplo, a sua filha passou dos 21, ela deixa de ser beneficiária porque você inscreveu ela. Ela não poderia, tipo assim, de maneira automática e cair no indicado? Não rola isso? Na verdade, depende de manifestação de vontade do participante. Então, se o participante quiser, ele pode inscrever o filho maior de 21 anos como beneficiário indicado. Mas eu ainda não... Imagina o seguinte, sua filha ainda menor de idade, ou menos de 21, vamos assim, sua filha é menos de 21. Eu posso simultaneamente colocar ela já é dependente. Sim. Aí eu inscrevi ela, eu posso indicar logo de cara, porque assim, quando ela deixar de ter 21, já está indicada, não precisa lá indicar. Ou não pode? Esse detalhe, eu não sei se o formulário de inscrição já permite. Já permite. Vamos ver com o pessoal da área de benefícios. Tá, mas porque aí pra prática... digamos assim, a situação padrão é o filho completar 21 anos e o participante, né, o pai ou mãe, ir lá e inscrevê-lo como indicado. Tá? Porque... Se já está sendo permitido que faça, já mesmo antes dele completar 21 anos, já deixá-lo previamente inscrito como beneficiário indicado... Olha, eu fiquei agora querendo chamar os universitários para tirar essa dúvida. Não, mas... E chamamos os universitários, meu querido. Você acha que aqui é na hora? A gente não deixa para depois, não. O Ico não. A Lu vai brigar comigo, porque eu chamo o Dan de Denilson. Entendeu? Ela brigou comigo que não pode. Você que é Ícaro, eu chamo de Ico. Nossa. Né? Eu acho melhor não divulgar e já corta isso, por favor. Não. Não vai cortar nada, não. Ícaro. Cara, o Ícaro, eu vou te apresentar rapidinho. Você é o cara do benefício. Você é o que paga os benefícios aqui. Né? Analista da área de benefício. E o Dr. Helder pediu ajuda para os universitários porque eu estava discutindo com ele aqui o seguinte. Se, no caso de o beneficiário dependente, eu já posso, no momento que eu faço a inscrição dele no plano, eu já tenho como deixar ele também como indicado para que, após ele fazer os 21 anos, eu não tenha que indicá-lo novamente? Bem... Isso a gente já tem pronto nos nossos formulários. Hoje, o que acontece? Quando um participante ele tem um filho menor de 21 anos e ele quer que essa categoria mude automaticamente ao passar de 21 anos, né, o formulário tem essa opção de indicá-lo automaticamente. Ou seja, a gente não tem necessidade de estar acompanhando a cada aniversário do seu filho, né, para ver se completou 21 anos e ter que fazer essa atualização cadastral. Entendi. Ou seja, marcou ali, ó, esse filho, ele vira automaticamente indicado. Automaticamente, quando for... eu tenho que marcar lá. Tem que marcar. É como se fosse assim, eu tô lá atualizando meus dados cadastrais, aí tem o campo do filho. Eu indico filho normal, até 21 anos, ou então filho indicado. O que acontece? O filho menor de 21 anos, ele é um beneficiário dependente. Eu acredito que o Dr. Helder já deixou bem claro isso aqui. E quando ele passa de 21 anos, ele pode virar automaticamente indicado, que é isso que o nosso formulário faz, automaticamente. Vale também destacar que quando ele completa 21 anos, ele já não é mais dependente e só recebe o benefício na falta de um beneficiário dependente, que o doutor também já indicou aqui quais são. Ico, obrigado, mano. Mandou muito, valeu. É interessante, porque assim, eu acho que um grande problema de todos os planos, não só aqui, é que as pessoas elas têm dificuldade de atualizar os dados cadastrais. Então, dificuldade assim, no sentido de preguiça, recebe o e-mail e ignora. Mas você sabe que, inclusive, por conta dessa preocupação que você está trazendo, no plano Sebrae Prev está previsto expressamente a inscrição presumida do filho menor de 21 anos. Então, ou seja, o filho menor de 21 anos... É desejável que o participante faça a inscrição dele formal. Sim. Mas ainda que não o faça... Ele é presumido. Ele é inscrito presumidamente. É a única categoria de inscrição presumida de beneficiário dependente
é o filho menor de 21 anos. Não, assim, aí porque, pra ficar claro, eu acho que pra galera, então é o seguinte, você precisa sempre atualizar os dados, porque imagina o seguinte, no caso da sua hipotética... no caso do seu falecimento hipotético, doutor Helder. Bem hipotético. Não, bem hipotético, se Deus quiser. Imagina só, você tem que deixar claro na sua cabeça que isso serve para você participante. Você tem ali a sua filha que tem menos de 21, ela é sua beneficiária dependente que você inscreveu no plano. Sim. Quando ela fizer 22, você vai precisar lá e indicá-la, porque senão ela não vai receber, só quem recebe é a sua esposa que está lá como indicada. Sim. Não é isso? Sim. E se acontecer, por exemplo, o oposto? Sim. Eu não indiquei minha esposa, eu tenho um filho de 19 anos e faleci. E não indicou o filho também? Não, o filho tem 19. Mas foi inscrito. Foi inscrito, Foi ok. inscrito, mas tem menos de 21. Mas eu não fiz nada relacionado à minha esposa. Meu filho recebe tudo? Sim. A esposa nada. A esposa E ela nada. não pode ir pra justiça? Poder pode, né? Que você é livre. Poder pode, o risco existe, mas qual que é o nosso argumento do ponto de vista jurídico? É que estamos diante de uma relação contratual. Certo. De natureza civil, previdenciária, e que se o participante não inscreveu o cônjuge, é porque ele não quis. Ele poderia tê-lo inscrito, não quis. Então é o direito do participante. Tá? Agora... participante. Exato. Agora, ele pode inscrever qualquer outra pessoa como beneficiário indicado, caso não tenha nenhum beneficiário dependente. Agora, o filho realmente tem essa condição híbrida, porque somente o filho ele pode, depois dos 21 anos, assumir a condição de beneficiário indicado. Entendi. E aí, então, acho que o participante pode já deixar isso previsto. Uhum. Eu tenho que ver exatamente como que ocorre do ponto de vista operacional, mas sim uma garantia para o tirando filho. o operacional de lado, poderia. Sim. Já deixar ali os dois. Filha do senhor é dependente, está inscrita, eu já quero indicar ela aqui também. Porque depois que fizer os 21, passou dos 21, já está indicada, não tem que fazer muita coisa. Sim, até porque, como você falou muitas vezes, o participante esquece de fazer a sua atualização cadastral. Sim. Ainda que no Sebrae Previdência se incentive a gente periodicamente, né? A gente faz um esforço mensal. Esse recadastramento, mas... Faz um esforço mensal e tem vídeos assim, de passo a passo de como atualizar. É super simples, é fácil para atualizar. Antes de entrar em outro assunto, que eu ia fazer uma pergunta que eu acho que é capciosa. No mínimo... mas assim, são só esses os grupos? O beneficiário dependente, que são filhos, cônjuges e filhos maiores de 21, Exato. Desde que sejam inválidos, e os indicados, que pode ser qualquer pessoa. Para o plano Sebrae Prev, sim. Para o plano Valor Previdência e Valor Empresarial, aí não é feita a divisão entre beneficiário indicado e beneficiário dependente. Só existe uma categoria, os beneficiários. E aí pode ser indicado qualquer pessoa. Ah, tá, mas são beneficiários, mas que eu tenho que indicar. Tem que indicar. Tem que indicar, e aí, por exemplo, você pode indicar o filho e o irmão, o filho e um amigo, Sim. o filho e um sobrinho, entendeu? E os dois vão ter direito, independente. Vão ter direito, com um detalhe, tanto no plano valor previdência como no valor empresarial, quando o participante indica o beneficiário, ele tem que fazer uma outra manifestação de vontade, que é indicar o percentual da pensão por morte que cabe para aquele beneficiário. Sim, isso eu acho que é uma flexibilidade boa. Exato. Por exemplo, você quer privilegiar o filho? Então é o filho e um amigo. Então você coloca 75% para o filho e 25% para o amigo, por exemplo, para amiga, para vizinha, para qualquer pessoa que queira, né, que o participante queira indicar para o pai. Ou seja, há uma liberdade, há uma flexibilidade. E no caso, me ocorreu aqui agora, e no caso, porque não entra em herança, né? Mas, por exemplo, no caso do filho menor de idade, vamos supor, eu tenho um filho de 15 anos. Eu inscrevi, de fato, ele no plano, e eu tenho um participante, um beneficiário que eu indiquei, que tem 25 anos, por exemplo. Faleci. Vou parar de matar o senhor. Faleci. Né? Faleci. Quem recebe? Porque, assim, no caso do filho menor de idade, ele é um dependente financeiro, assim, ele é dependente. Né? Então, no caso, assim, o que eu lembro vagamente disso, o beneficiário indicado, ele só recebe na falta do beneficiário dependente. Lembrando que esse critério... Mas é isso mesmo? É isso. Ele existe no plano Sebrae Prev, tá? No plano Sebrae Prev, há as duas categorias, o dependente e o indicado. Somente se não houver nenhum beneficiário dependente,
é que o beneficiário indicado terá Tá. direito à pensão por morte. Entendi. No plano Valor Previdência e Valor Empresarial, é como se fosse somente o indicado. Porque existe somente uma categoria de beneficiários entendi. e a flexibilidade para o participante indicar quem ele quiser. Aí não interessa e aí se é ele menor de indica quem idade. ele. Exatamente. Ele indica quem ele quiser e indica também. Pode ser maior ou menor de idade. E aí já atribui o percentual Entendi. que vai caber para cada um dos beneficiários, podendo colocar 1% para um, 99% para o outro. Entendi. E qualquer outra variação nesse meio do caminho. Entendi. Agora a pergunta capciosa. Imagina que eu sou casado. Casei, e aí fui lá, fiz o plano Sebrae Prev. Lá em 2004 eu fiz o plano Sebrae Prev. E hoje eu tenho uma poupança previdenciária de 4 milhões. Boa poupança. Dá pra aposentar Ótimo. bem, né? É, uma das melhores. Dá pra aposentar bem, beleza. Só que lá em 2015, ou seja, 8 anos atrás... não, antes disso, lá em 2004, quando eu fiz o plano, eu indiquei a minha esposa pro plano. Sim. Certo? Pra ser minha beneficiária. Em 2015 eu me divorciei, em 2017 casei de novo. Ok. Com outra mulher. Casei Perfeito. com outra mulher, mas Olha, deixei o Calé- lá... O Calé é terrível. gente. Mas deixei lá no plano, como indicada, a minha primeira esposa. Em 2023 eu faleci. Quem recebe? Nenhuma das duas. Ué, como assim nenhum? Mas eu deixei... Ué. Se não tiver filho na parada indicada... Não tem filho, esquece filho. E a Siri, sai fora. Nenhuma das duas. Ué. Vai para herdeiros. E eu vou te explicar por quê. Não, mas Eu não disse para você que no âmbito do plano Sebrae Prev... isso não tava no roteiro. Desculpa. ou seja, eu estou sendo contra a esposa atual e a anterior. né? Porque nenhuma das duas, ué. Não, mas olha só, o princípio básico... Hum. Aliás, são 2 princípios para que um beneficiário, um cônjuge, tenha direito à pensão por morte. Certo. O primeiro é ser inscrito pelo participante. Inscrever a O segundo primeira. é continuar tendo a elegibilidade, aquilo que você até brincou agora há pouco, continuar tendo o direito. Certo. E lembra que eu falei, para continuar tendo o direito, ele tem que manter a condição É por isso que eu perguntei. havia quando da inscrição do beneficiário. Então, a primeira esposa, ela que foi inscrita no plano, então ela adimpliu a primeira condição, ter sido inscrita. Certo. Só que, inequivocamente, ela deixou de ter a condição de esposa. Porque houve o divórcio e houve, inclusive, o casamento com uma segunda esposa. Sim. Certo? Então, a primeira esposa, ela deixou de ter a condição de elegibilidade. Entendi. Isso, para quem tiver curiosidade, é o artigo 7º, parágrafo 3º do regulamento do Plano Sebrae Prev. Tá Certo. bom? Então, por isso, que ela não tem mais a condição que ela tinha quando da inscrição, ou seja, ela deixou de ser esposa, por isso ela não tem direito. E a segunda, por que ela não tem direito? Porque o participante, infelizmente, não fez uma atualização cadastral e não a inscreveu formalmente no plano. Porque não existe inscrição presumida para o cônjuge. Certo. No plano Sebrae Prev, a única hipótese de inscrição presumida, ou seja, que não depende de ato formal de vontade do falar, participante. vou lá e colocar. A única hipótese dessa inscrição presumida é o filho menor de 21 anos. Entendi. Então, a nova esposa, ela poderia ser beneficiária? Poderia. Mas ele não... Mas se ele não exercer o ato de vontade dele de inscrevê-la formalmente, Entendi. expressamente no plano, ela não assumiu a condição de beneficiária. Mas eu vou continuar divagando aqui, tá? Quando eu morri, eu não tinha filho. E aí você falou, fica pros herdeiros, mas eu não tinha filho. Aí, no caso, a herdeira é a esposa. Atual, no caso. Sim. Mas aí você está mudando o status e nós vamos chegar naquele ponto que eu disse alguns minutos atrás, que eu disse que tem uma certa complexidade adicional, que é a situação do herdeiro. Eu não falei para você que o direito do beneficiário é um direito novo, Sim. que nasce quando o participante falece. E quando ele inscreve. Não, sim, mas ele nasce perante o plano quando ele falece. Certo. Antes é uma expectativa de direito quando ele é inscrito. Certo. Mas ele nasce quando o participante falece, aí ele tem direito à pensão por morte. Se não há nenhum beneficiário inscrito no plano ou nenhum beneficiário elegível, porque, por exemplo, no plano Sebrae Prev, se o filho tiver maior de 21 anos e não tiver sido reinscrito como beneficiário indicado, ele não é dependente e também não é indicado. Certo. Certo? Então, ou seja, se não houver nenhum beneficiário inscrito e elegível no plano, o pagamento, como o Sebrae Previdência não pode se locupletar em face de um saldo de conta que era titulado pelo participante... Falo português, doutor Helder. O cara, ele não pode meter a mão no dinheiro que... A entidade não mete a mão no dinheiro, o dinheiro do participante. É Obrigado. saldo de conta individualizado. Não, obrigado. Qual foi a palavra que você usou? Elocou o quê? Locupletar. Não, pelo amor de Deus. O negócio é o seguinte, meu querido. Quando você falece, a gente não pode ficar com a tua grana. É isso que você quer dizer? É isso, porque Tá
bom. Então. É uma capitalização individual, tá? O saldo de conta é individualizado e ainda que o participante não tenha inscrito beneficiários, era desejável que ele tivesse inscrito, mas se ele não fez, não haverá pagamento de benefício por morte, mas o saldo de conta não fica para a entidade, é pago aos herdeiros. Certo. Aí é um direito contratual dos herdeiros. Aí você vai falar, pô, Helder, mas é contratual ou é de herança? Vai incidir ITCMD ou imposto de renda? Vai compor o inventário ou não vai? Porque eu não fiz toda a argumentação agora há pouco. Sim. Para deixar bem claro que o direito do beneficiário é um direito civil, Certo. é um direito novo, é um direito, então, que não decorre de transmissão de propriedade do saldo de conta do participante. Não entra em herança. Não entra, e por consequência não entra em herança, e se não entra em herança não tem ITCMD. É só o imposto de renda, certo? Certo. Agora, nós temos um direito contratual de herança, E aí? que é quando não tem beneficiário inscrito no plano e se paga para o herdeiro, exatamente porque a entidade não pode se locupletar, não pode pegar o dinheiro do participante. Tá. O dinheiro é da família do participante. Pega o meu exemplo, a minha esposa lá que ficou. Então, aí vai ter que. Se ela for, a esposa, o cônjuge, pode ser um dos herdeiros junto com outros. O direito civil traz lá no Código Civil todo um rol de herdeiros, não vamos entrar aqui no detalhe, mas então os herdeiros do participante têm direito. Aí surge a primeira questão. Bom, os herdeiros têm, está lá no regulamento escrito, é um contrato previdenciário, dizendo que os herdeiros têm direito ao recebimento do saldo de conta do participante que faleceu e não inscreveu o beneficiário. Tá, quem diz quem são os herdeiros? Não pode o Sebrae Previdência assumir para si Essa responsabilidade de dizer que a sua herdeira é a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, entendeu? Não pode o Sebrae Previdência assumir essa responsabilidade. Então tem que ter uma autoridade ou judicial ou cartorária. Aí judicial você pensa no inventário, você pensa numa ação de alvará, ou então você pensa, no caso do cartório, uma escritura pública de inventário lavrado em cartório, e que lá é expressamente previsto, que sabe que o advogado tem que assessorar os herdeiros também numa escritura pública lavrada em cartório. Então tem assessoria de advogado nos termos da legislação específica, tem resolução do Conselho Nacional de Justiça, que trata, né, dessas escrituras que são lavradas em cartório, mas tanto em uma como em outra existe uma autoridade competente que diz, os herdeiros são X, Y e Z. Aí a entidade, sabendo quem são os herdeiros, ela faz o adimplemento do contrato, ou seja, realiza o pagamento aos herdeiros para quem a autoridade competente houver indicado como herdeiro legal do participante falecido que não inscreveu o beneficiário. Aí, ok, então a gente já sabe para quem pagar. Isso, às vezes, gera uma dificuldade, porque tem participantes, tem herdeiros que ficam confusos qual tipo de ação entrar. Sim. E, assim, a gente tem orientado, tem a área específica de benefícios, de relacionamento, tem feito uma orienta direitinho. Exatamente, uma orientação bem específica que pode entrar com uma ação de alvará, não precisa nem ser no âmbito do inventário, ou então pode ser a escritura pública nas situações em que não há menor de idade, né, e em outras hipóteses em que a lei permite que haja escritura pública em cartório sem precisar do processo judicial. Então, aí se resolve esse pagamento, né? Para quem pagar. Aí surge uma última dúvida, voltando naquela explanação anterior. E aí? Herança? Não sei. Porque para o beneficiário, acho que nós temos um pouco mais de clareza que não é herança, certo? Mas aí eu o acho benefício de pensão por morte pago ao beneficiário não é herança. Não é herança. Tá, mas e o saldo de conta que é devolvido, que é pago ao herdeiro do participante que não inscreveu o beneficiário, não é benefício. Mas aí ele se torna herança? Eu acho que não. Porque o produto não é passível de entrar em herança. Então, aí é que tá. Aí esse é um ponto que hoje não está muito claro. Aí é uma discussão. É uma discussão grande. Porque, assim, vamos lá. Qual que é a orientação que a gente tem dado no caso concreto? Se, eventualmente, os herdeiros entram com uma ação de inventário e o juiz determina o pagamento do saldo de conta em juízo para compor a herança, aí o Sebrae Previdência faz o depósito judicial do valor e o juiz é que vai determinar a retenção dos tributos que ele achar competente. No caso, aí vai ser o ITCMD, não vai ser imposto de renda. Agora, se entra com uma ação somente de alvará judicial, que é possível,
sem ser no âmbito do inventário. Ou simplesmente o herdeiro apresenta uma escritura pública lavrada em cartório em que não falou nada sobre o Sebrae Previdência, mas está lá indicado expressamente que ele é o herdeiro. E traz essa comprovação para a entidade realiza o pagamento para o herdeiro e faz a retenção do imposto de renda, que é o normal. No âmbito da Previdência Complementar, toda vez que o saldo de conta é levado a consumo, ele é tributado. Há 2 regimes, regime progressivo, regime regressivo. Né? A Lei 11.053 de 2004 introduziu o regime regressivo, mas aí é uma especificidade tributária, da tributação, entendeu? Então, esse é um aspecto que precisa também ser melhor discutido no âmbito jurisprudencial, porque não existe solução de consulta da Receita, não existe portaria da Receita, nem lei, nenhuma lei dizendo assim expressamente que o saldo de conta devolvido para herdeiro, quando não tem beneficiário inscrito, esse saldo de conta ele não compõe a herança. Não tem, sim. Nossa. Entendeu? Não está escrito isso. Então, mas você entendeu que a construção jurídica que a gente fez para o beneficiário, que envolve pagamento de benefício, envolve um direito novo do beneficiário, não é herança. Então, é mais claro compreender que não tem que ir para inventário e que esse pagamento vai só incidir imposto de renda, que é a situação padrão. Agora, quando é um direito contratual, não surgiu como direito de herança, mas é um direito contratual do herdeiro. E aí? Entendeu? Eu quero crer que continua sendo contratual, que continua não compondo o inventário, que continua incidindo imposto de renda. Mas não vou achar absurdo se algum juiz de família, numa vara de órfãos ou sucessões de família, etc., no âmbito de um inventário, por exemplo, vier a entender que nessa hipótese o valor tem que compor o inventário e que seria um patrimônio do participante falecido, já que não teve beneficiário inscrito, não vai pagar a pensão por morte, vai ser um direito financeiro a ser pago aos herdeiros, deveria então ser também reconhecido como herança e compor o inventário e incidir ITCMD. Não vou ficar assustado, né? Entendeu? Porque é uma hipótese possível, mas eu ainda, por conta do contexto contratual, do regulamento do plano, que é um contrato previdenciário, e que esse pagamento só ocorre para os herdeiros porque não teve beneficiário inscrito. Então, continua sendo um direito contratual. Então, me parece que não deveria compor o inventário e incidir o imposto de renda. Mas esse é um ponto que eu diria que comporta discussão. É a regra do jogo, tá? Ela é clara. Por isso que a atualização cadastral, com assim, o participante exercendo a sua manifestação de vontade com relação a esse planejamento previdenciário, que acaba sendo um planejamento de herança, ainda que não se entenda como herança, certo? É benefício, não é herança, mas ele mantém ali o direito dos seus beneficiários, seus potenciais beneficiários, a um benefício de pensão por morte. Então, é muito importante que esse participante, para garantir esse direito dos seus beneficiários, faça a sua atualização cadastral e inscreva aqueles beneficiários que ele realmente deseja inscrever, sabendo que o filho ainda é presumido, menor de 20 anos, mas os demais, de todas essas categorias, vai depender da manifestação de vontade do próprio participante. Eu ia falar que a gente podia encerrar o podcast, eu ia dar esse recado, mas o senhor deu para mim, tá ótimo. Porque, assim, eu ia falar, a gente sou um advogado ansioso. Não, eu ia falar assim, que a gente pode resumir esse podcast dando o recado que o senhor deu, que a pessoa, é importante ela inscrever quem ela quer que receba e ela manter sempre os dados delas atualizados. Eu tenho costume, não sei se você tem esse costume, mas eu tenho costume de uma vez por ano, sempre ali ao final do ano, eu dou aquela passada, assim, na minha vida contratual, digamos assim, eu olho tudo que eu tenho, tipo, eu tenho um plano de previdência privada, deixa eu ver aqui quem está cadastrado, como é que estão as coisas, quanto que está o saldo da minha poupança. Eu dou aquela olhada, e não só na questão de previdência complementar, assim, no caso de... Eu tenho poucos bens, mas os bens que eu tenho, assim, eu fico pensando, gente, hoje eu ainda sou solteiro, tá? Eu não sou casado, não tenho amante. Então, como é que eu posso, por exemplo, seguro de vida? Quem que eu coloquei lá? Entendeu? Eu tenho esse costume. Sim, tem que ter essa avaliação cadastral, né, permanente, para que a indicação de beneficiários ou de segurados, né, se for seguro de vida, né, é o segurado, haja realmente essa permanente avaliação. Sim, tem que ter. Até porque a vida muda, né? A vida não é exata a mesma, é sempre a mesma. Então... E situações inesperadas podem acontecer. Lembrando que o benefício de pensão por morte é um benefício de risco. Gente, chamado Dr. Evandro. Dr. Helder, agora, antes de gravar, um amigo que trabalha na Caixa Previdência. Sim.
mandou lá me mandou uma mensagem dizendo que um amigo estava trabalhando na mesa, começou a convulsionar e faleceu. 33 anos de idade. Nossa, então, assim... Que coisa não, eu fiquei... muito triste, uma coisa... E aí, que entra no que o senhor falou, tipo, a gente não sabe o dia de amanhã, entendeu? Você tem que deixar a sua vida organizada para você não dar trabalho para quem fique, no caso de uma eventualidade. E olha, e o Sebrae Previdência é um instrumento importante para Sim. isso também, porque existe a acumulação do saldo de conta, mas tem o benefício de risco. Sim. E que no plano Sebrae Prev, ele é formado a pensão por morte, a invalidez, não só pelo saldo de conta, mas pelo saldo projetado das Sim. contribuições futuras. Existe um fundo de risco interno, certo? No plano Sebrae Prev. E no plano Valor Previdência e no Valor Empresarial, o risco ele é terceirizado. Você pode certo? contratar... Para uma seguradora. Mas que aí também é um saldo segurado, um capital segurado que se soma ao saldo de conta e que na eventualidade de ter um evento de risco, né, de morte ou invalidez, soma-se o capital segurado também com o saldo de conta e paga-se um benefício previdenciário. Então, É uma segurança a mais, né? é uma segurança muito maior, ou seja, não somente para a sobrevivência do próprio participante, pensando em sua aposentadoria, mas também pensando, e que a gente, infelizmente, não pode deixar de pensar, nos eventos de morte ou invalidez O também. senhor é nosso participante, tá, doutor Helder? Sou. Ai, se não fosse. Eu sou participante do Plano Valor Previdência. Ai, se não fosse, doutor Helder. A minha filha também é. Se eu ficar sabendo Somos que nós o senhor- dois participantes. Se eu ficar sabendo que você fez adesão em outro plano, nossa relação vai se estremecer. Não, mas ó, eu praticamente comecei no Sebrae Previdência antes de começar a advogar, então não corre o mínimo risco. Que bom, doutor Helder. Eu acho que falamos de tudo. Falamos. Eu acho que sim. Assim, no quesito beneficiário que estava proposto aqui na pauta. Sim, Matamos. e se houver alguma dúvida, quiserem apresentar, eu fico sim à disposição, cobro barato. Ah, eu vou ficar calado. Eu vou ficar calado, mas assim, se surgirem dúvidas, as pessoas colocam nos comentários. Sim, tá bom. Aí eu vou te mandar uma mensagem, doutor Helder, responde lá pra gente. Aí o senhor entra lá e Com responde certeza, pra gente. eu estou à disposição de todos. Sei que o tema é um pouco árido, É. tá? A gente tentou aqui de uma forma um pouco descontraída passar por esses temas, né? Tirando lá o elocu não sei o quê, como é que é a palavra? Locupletar. Locupletar, tirando o locupletar. O que significa o que mesmo, doutor? É se enriquecer ilicitamente. Nossa! Gente, eu vou utilizar. Isso aí que aí eu pareço mais refinado, entendeu? Eu vou usar essa palavra, vou aderir essa palavra no meu vocabulário. Tá Doutor vendo? Helder. O jurídico também é conhecimento. Mas se o jurídico não fosse, quem seria, doutor Helder? Doutor Helder, muito obrigado pelo convite. Eu nem sei quanto tempo deu, mas pra mim passou rápido, porque esse é um assunto que eu sempre gosto de entender mais, beneficiários, porque ele é árido, mas não deveria, né? Assim, devia estar claro na cabeça de todo mundo, Sim. porque facilita muito a vida, mas obrigado por ter vindo. Eu que Outras agradeço. pautas maravilhosas como essas eu vou te chamar. Obrigado, Calhau. Pessoal, estou à disposição. Você que está assistindo a gente, muito obrigado por ter assistido ou escutado, né? Ouvido até aqui. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, elas vão aparecer aqui na tela de novo. E é isso, até a próxima. Falou!